Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, animados para estudar biologia? Espero que sim, né? Biologia é incrível. Acho que vocês gostam de biologia como eu. Então, hoje nós vamos estudar o filo Echinodermata. Na aula anterior de poríferos, eu deixei a imagenzinha lá do Bob Esponja que lembrava os poríferos e do Patrick que lembra a estrela do mar, porque logo nós iríamos estudar o filo dos equinodermos. Quando nós falamos de equinodermos, nós lembramos de estrela do mar, serpente do mar, bolacha da praia, lírio do mar, pepino do mar, ouriço do mar, enfim, tudo do mar, porque eles são todos marinhos. E, equinodermata, equinoderme, espinhos na derme. Então, sempre lembra também que equinodermos têm espinhos na pele. Por isso aqui do nome equinoderme, espinhos na derme. Então, aqui o cladograma que nós vimos na aula de poríferos. Os poríferos, o primeiro filo, e agora, equinodermos, o último filo dos invertebrados. Lembrando que invertebrados não possuem coluna vertebral, vértebra, não possuem crânio. E os equinodermos aqui, ó, o Patrick lembrando a estrela do mar, né? Não muito parecido, mas dá para lembrar. Os equinodermos é o último filo dos invertebrados. Depois nós vamos para os vertebrados, para os cordados, que inclusive estamos nessa classe, nesse grupo, porque temos coluna vertebral e crânio. Então, algumas características. Vocês estudaram aqui todos esses filos, e cada filo apresentava uma novidade ou algo diferente. E os equinodermos traz também algumas novidades. Que novidades são essas? Eles possuem esqueleto interno, e esse esqueleto é calcário. Esse esqueleto forma projeções de espinhos na pele. Outra novidade é que eles são deuterostômios. O que é deuterostômio? Lá quando é o embrião, ó, quando está sendo formado, tem essa cavidade aqui, ó, o blastóporo. Esse blastóporo dá origem ao ânus primeiro, e não à boca. Então, isso é a definição de deuterostômio. O blastóporo dá origem ao ânus primeiro e não à boca. Então, eles são deuterostômios e essa é uma novidade. Lembram que os poríferos não eram celomados, não possuíam um celoma verdadeiro, e eles sim possuem celoma e são triblásticos. O que é triblástico? Tri vem de três. Eles possuem três folhetos embrionários. Então, ó, o folheto endoderme, mesoderme, que é do meio, endoderme mais interno, e ectoderme, que é o mais externo, esse roxo aqui. O folheto embrionário ectoderme vai dar origem depois ao sistema nervoso e assim por diante. Então, cada folheto dá origem a um sistema, a alguns sistemas, na verdade, não só um. E aqui está a cavidade, o celoma, que é todo recoberto por mesoderme, ó. Então, ele é celomado porque essa cavidade é totalmente recoberta por mesoderme, que é o folheto embrionário do meio. A simetria, lá nos poríferos, eles eram assimétricos, alguns possuíam simetria radial. Aqui eles são pentarradial, ó. Penta vem de 5, lembram de pentacampeão, quem gosta aí de futebol? E por que pentarradial? 5, porque são divididos em 5 partes. Podem ter mais de 5 também, só que sempre vai ser múltiplos de 5. E na fase larval, eles são bilateral, ó, possuem 2 partes. Tem o pepino do mar, que ele também é bilateral. Tem essa
pedicelárias. O que são essas pedicelárias nos pés ambulacrários? É como se fossem pinças, de pinçar mesmo. Elas vão ajudar a remover tecidos, vai remover larvas de outros animais. Elas possuem veneno também e capturam presas. Então, é como se fossem ventosas que vai estar ali removendo os tecidos e capturando as presas. O sistema respiratório e excretor. O sistema respiratório e excretor é por meio da difusão. Então, sempre lembram disso. Sistema respiratório e excretor nos equinodermos é difusão. E lembrando o que é sistema excretor, que vai eliminar as excretas, o que não é mais importante ficar ali. Então, elimina por difusão e joga no oceano, na água. O sistema nervoso. Ó, aqui, o sistema nervoso, ele é constituído por um anel nervoso, que é esse daqui no meio, que está em torno, em volta da boca. A boca é aqui nessa parte central. E partem 5 nervos radiais, ó, que vão até os pés ambulacrários. Os órgãos sensoriais são um pouco desenvolvidos. São compostos de poucos receptores químicos e táteis e estão situados ao redor da boca também e ao redor dos pés ambulacrais. Então, não possuem gânglios, o sistema nervoso é nervos dos equinodermos. Então, lembram disso, o sistema nervoso dos equinodermos é constituído por nervos. Sistema digestório é o sistema digestório completo. E o que quer dizer um sistema digestório completo? Boca e ânus. Então, aqui, ó, o estômago. E depois eu vou falar uma curiosidade bem bacana relacionada ao estômago. Fecundação. A fecundação, ela é externa, tem sexos separados, são dioicos. O que é dioicos? Ó, dois, feminino e masculino, macho e fêmea. Capacidade, o desenvolvimento é indireto, que possui a fase larval, né? Que eu disse para vocês que a larva é bilateral, tem simetria repartido em 2. Tem grande capacidade de regeneração. Os poríferos também tinham essa capacidade, as estrelas do mar também. Ó, aqui ela se quebrou por algum motivo, algum animal, ou bateu em algum substrato, e ó, ela se repartiu em 2 e se regenerou. Então, é uma forma de reprodução assexuada. Se reproduziu, formou 2 e não teve troca de gametas. Ela pode se quebrar, se partir até em 5 partes e vai originar 5 estrelas do mar. É bem bacana essa capacidade dela de se regenerar. Não dela, do filo todo. Aqui, a reprodução, então, é externa. É eliminado espermatozoides na água, os óvulos, eles se juntam, ocorre a fecundação, forma o zigoto, a blástula, depois da blástula, a gástrula, forma então a larva bipinária, a larva braquiolária e origina então a estrela jovem, que depois se tornará a estrela adulta. Então, fecundação externa e fecundação sexuada porque teve troca de gametas. Ó, percebem que é eliminado vários espermatozoides e vários óvulos para ter chance de alguns se encontrarem. Então, o sistema ambulacrário é uma parte bem importante desse filo, que precisamos entender. O sistema ambulacrário, ele é responsável por toda a circulação da água, e essa circulação, ela vai ser através desse sistema. Quais as funções desse sistema ambulacrário?
o transporte interno de excretas e de nutrientes, e por difusão. Os pés ambulacrários, eles são, que está nesse sistema ambulacrário, que nós vamos ver aqui depois nessa imagem, eles são responsáveis pela movimentação, pela parte sensorial, trocas gasosas, pela alimentação, pela fixação no substrato. Então, como se fossem ventosas, vão se fixar no substrato os pés ambulacrários, que faz parte do sistema ambulacrário. Então, vamos entender um pouquinho mais do sistema ambulacrário por meio dessa imagem. Ó, aqui a estrela do mar e mostrando a parte interna, que é o sistema ambulacrário. Então, temos a placa madrepórica, que tem uma abertura aqui na parte superior, onde vai entrar a água. Essa água vai ser direcionada para o anel central. Do anel central, ó, tem ramificações de canais radiais. A água, então, vai ser direcionada para esses canais radiais e ir para a ampola. A ampola vai fazer uma pressão na água, direcionando a água, então, para os pés ambulacrários. Essa pressão, que vai fazer a água sair da estrela do mar, faz uma diferença de pressão. Então, saindo a água aqui, vai ocorrer uma diferença de pressão, o que vai fazer a água entrar novamente na estrela do mar. Então, a ampola vai desenvolver uma pressão na água para essa água sair, e a diferença de pressão aqui dos pés ambulacrários vai fazer com que a água entre novamente na placa madrepórica, e essa movimentação da água vai fazer com que a estrela do mar se movimente. Então, um sistema bem importante, responsável por transporte, por movimentação, alimentação, fixação. No filo, temos 5 classes, 5 grupos. Vamos começar pelo Crinoidea, que é os lírios do mar. Eles são sésseis, lembram que os poríferos também eram sésseis, só que a diferença é que eles podem se desprender do substrato e sair nadando. A boca é para cima, são os únicos que possuem a boca para cima. Todos os outros grupos, todas as outras classes de equinodermos vão ter a boca para baixo e o ânus para cima. Então, tem aquele ditado popular, fulano nasceu com a bunda para a lua, então os equinodermos, sim, literalmente. Então, eles são os únicos que vão ter a boca para cima. Todos os outros, a boca é para baixo. Eles são filtradores, né? Como são sésseis, são filtradores. E o corpo é em forma de cálice. Possuem de 5 a 200 braços. Outro, asteroidea, que são as estrelas do mar. Asteroidea, vocês lembram de astros, estrela do mar. Tem braços múltiplos de 5, então pode ter 5 braços, 10 braços, sempre múltiplos de 5. E eles são predadores de bivalves, então tem força, tem capacidade de abrir as conchinhas e comer o bivalve. A terceira classe, o terceiro grupo, Ophiuroidea, que são as serpentes do mar. E as serpentes do mar é diferente das estrelas do mar. Ó, e uma característica bem fácil de lembrar é que o disco central, ele é separado dos braços, ó. Aqui está o disco no meio e os braços separados do disco. E as estrelas do mar já não, ó. Não possuem o disco separado dos braços. Além disso, é mais diversificado. Os braços são mais compridos, mais delgados e articulados. E os únicos que não possuem ânus. Então, serpentes no mar não possuem ânus. E tem uma curiosidade bacana, é que possuem hábitos noturnos. Então, eles se alimentam, acasalam à noite. Alimentação, se alimentam de plâncton e detritos orgânicos.
Aqui, a quarta classe é Echinoidea, são as bolachas do mar e ouriço do mar. Aqui, a bolacha do mar é em forma de disco e o ouriço em forma globular. A carapaça deles possui muita rigidez e eles não possuem braços, não possuem nenhum braço. Se alimentam de pedaços de algas, de detritos orgânicos e plâncton. E uma coisa bem bacana dessa classe é a lanterna de Aristóteles. É um aparelho mastigador que possui 5 dentes aqui, ó, 5 dentes calcários protáteis, que vai abrir e fechar. Não é dente de dentina como o nosso, dente calcários. Então, a função é para triturar e é como se fosse uma boca aqui, ó, um aparelho mastigador. A classe Holoturoidea, que são os pepinos do mar. Eles possuem simetria bilateral, são os únicos que possuem simetria bilateral. Nós conseguimos aqui dividir em 2 partes. Então, é uma exceção no filo dos equinodermos. Possui árvore respiratória e tem simetria bilateral, corpo alongado, boca e ânus em extremos opostos, ficam no fundo do oceano e alimentação por meio de plâncton. E algumas curiosidades, então, do filo. As estrelas do mar, elas possuem, podem colocar, têm a capacidade de colocar o estômago para fora por meio do ânus, para se alimentar quando o ambiente não está favorável. Então, o ambiente não está em condições favoráveis, elas vão colocar o estômago para fora e se alimentar do próprio estômago, quando elas estão se sentindo ameaçadas. Então, aí uma curiosidade para vocês pesquisarem um pouco mais depois. Muito bacana, né? Os pepinos do mar, outra novidade, curiosidade, os pepinos do mar, eles servem de abrigo para um peixe chamado Fierasfer. Ó, aqui está o pepino do mar e esse peixe entrando por meio do ânus do pepino. Ó, aqui também o pepino do mar e o peixinho Fierasfer entrando. E ele não prejudica de forma alguma o pepino. Aqui é uma interação de inquilinismo, não prejudica o pepino. Outra curiosidade também, que as fezes do pepino do mar possuem uma grande importância ecológica por ter muitos nutrientes. Lembrando que eles se alimentam de plânctons, e plânctons são muito importantes na produção de oxigênio. Tanto que, quando falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, dá para a gente lembrar que não, que os plânctons, porque eles são responsáveis aí pela produção de oxigênio por consumir menos oxigênio, por ser pequenos. Então, vamos ver um videozinho que vai retratar os pepinos do mar eliminando as fezes.
Não tem como não se apaixonar por biologia, não é mesmo? Lindo, lindo. Muito bacana. Quem já teve a oportunidade de mergulhar no oceano sabe como que é assim incrível. Eu já mergulhei e é a melhor experiência que eu já tive. Agora vamos ver a estrela do mar caminhando. Os pés ambulacrários servem para ela se fixar e elas conseguem andar por meio desses pés. Vamos ver um vídeo que vai estar mostrando isso. Então, bem bacana também a estrela do mar andando. Eu nunca tinha visto um vídeo, apesar de saber que elas andavam, mas é impressionante. Quem já pegou uma estrela do mar na mão sabe como que é dura realmente, calcária. Então, os equinodermos, como eu falei, o último filo dos invertebrados e depois indo para os vertebrados, que é onde o ser humano está. Então, espero que tenham aprendido, que tenham gostado de aprender um pouquinho de biologia. Muito obrigada e fica essa sugestão de leitura para vocês, conhecer um pouco mais, uma leitura assim rápida desse último livro aqui vai ajudar a entender um pouquinho mais. E até a próxima.